Glória a Deus pela sua palavra, pelo seu louvor, pela sua unção, pela sua graça, pela sua presença aqui neste lugar, nas nossas vidas. Tenho certeza que Deus já começou a boa obra e há de aperfeiçoá-la, não só até o final da noite, mas até o fim dos seus dias na nossa vida. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas 12, capítulo 12, do livro do nosso querido Lucas. Eu vou ler a partir do 22 até o 34, mas antes eu queria ler o 32, Vitor Hugo. Eu tenho olhado para aquilo que Deus tem feito, não só na minha vida, mas os momentos que eu tenho vivido. Na de oração, no domingo, ou segunda-feira à noite, no meu trabalho. E esse texto veio no meu coração através de um post que eu acompanho, acabei vendo e trouxe muita alegria no meu coração reviver essa palavra. É um texto tão conhecido, mas ele diz assim: não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Amém? Então, vamos ler junto? O que você acha? Podemos ler juntos? Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Deus, houve alegria no coração de Deus entregar o seu reino para nós. Mas nós andamos tão afoitos, tão ansiosos, que a gente acaba se esquecendo deste princípio da palavra, desta promessa. E a gente começa a viver numa rotina e a gente acaba se preocupando com outras coisas. E esse texto parece ser tão atual. Vamos ler a partir do versículo 22, Lucas 12, 22 até o 34. Diz assim: e disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que a veste. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem tem despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? 25. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, porque estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque os gentios do mundo buscam todas estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes, e dai esmolas, e fazei para vós bolsas que não se envelhecem, tesouros nos céus que nunca cabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Amém? Glória a Deus pela sua palavra. Parece atual ou não? Com certeza. Jesus não é contra a gente ter ou deixar de ter as coisas. Nessa parábola ele não vem recriminar você querer ter algo, deixar para um filho uma herança, ter uma casa, um alimento. Não é isso. Mas a ansiedade que isso traz para nós, que é condenável. Porque quando a gente entra nessa loucura de que eu preciso ter, eu preciso fazer para ter, o que eu vou fazer amanhã de manhã, qual que é a minha estratégia, qual que é o meu pensamento, qual que é o desafio, qual que é a luta, como que eu vou vencer isso, aquilo, essa ansiedade nos desvia daquilo que Deus nos deu, que é o seu reino. Eu começo a ter preocupação com coisas terrenas, com coisas passageiras, com coisas que às vezes Deus já preparou. Eu começo a perder tempo, energia, concentração, ansiedade, e vamos para o chocolate, vamos para a picanha, vamos para a feijoada, vamos para o prato cada dia mais cheio de comida, de doce, de refrigerante.
Mas a gente esquece que Deus tem um reino completo para nós. Isso desvia o nosso foco. Por isso ele fala que Deus deu a vida e Ele sabe da importância da sua vida, daquilo que a sua vida necessita. Ele te deu um corpo, Ele sabe que você precisa vestir. Ele sabe que você não vai andar nu. Quem é pai, tio, você sabe. Seu filho nasceu, você faz tudo por ele. Você dá a vida por ele. Você faz, seja a necessidade mais boba, que uma bala, você dá um jeito de parar na padaria, né, André? Comprar aquela bala e levar, porque você sabe que seu filho gosta. Se o sapato está apertado, você corre para comprar um sapato, você não pode, você parcela no cartão, você dá um jeito, você quer ver seu filho calçado, vestido. Você ser sozinho, que já morou sozinho, aí eu já morei sozinho em São Paulo, muitos anos da minha vida. Você precisa de uma roupa para ir num casamento, num lugar mais vestido, melhorzinho, você corre comprar. Você dá um jeito, você dá seus pulos, como diz hoje em dia. A gente começa. Só que essa ansiedade começa a tomar conta da nossa vida de tal forma que a gente começa a esquecer do reino de Deus. Os nossos olhos começam a ser desviados. Essa ansiedade tira o foco. A gente começa a achar que o prato de comida, né, vender o almoço para comprar a janta é mais importante do que as promessas que Deus tem para nós. A gente tem visto isso acontecer dia após dia. As pessoas se afastando, as pessoas esquecendo do reino de Deus, preocupadas só com aquele momento que ela está vivendo, aquela dificuldade, aquela luta, ou aquela luta que ainda nem surgiu. Um medo que a situação que pode hipoteticamente acontecer, não estou condenando nem dizendo que não há enfermidade, Covid, não é nada disso, mas isso começa a dominar as pessoas de tal forma que o reino de Deus deixa de existir e eu começo a me preocupar. Hoje eu não posso sair, hoje eu tenho que ficar em casa, amanhã eu vou pensar, mas se eu sair amanhã, e se eu ficar doente, e se fulano ficar doente, e se isso acontecer, e se acabar aquilo, e se faltar necessidade, se eu não estiver aqui. Então a gente começa a viver uma ansiedade e esquece do reino de Deus. E por outro lado, aqueles que estão com foco, as coisas estão acontecendo. A gente tem visto, cada reunião de oração que eu venho aqui, eu vejo algo acontecer, cada culto que eu venho aqui tem um testemunho. Nós nunca oramos tanto, nós nunca recebemos tantos testemunhos. Não é verdade? Já tivemos tanta gente aqui dentro e nós não ouvimos testemunho. E hoje nós temos menos pessoas e brota testemunho em todo mundo. Glória a Deus. Graças a Deus, glória a Deus, não é honra minha, nem da missão do Senhor, mas é aquilo que Deus tem feito. Aqueles que estão buscando o reino de Deus de todo o coração, que não estão se guardando de toda ansiedade, se protegendo de toda ansiedade e focando a sua vida naquilo que Deus tem, é alcançado. Amém. E se não alcançou, vai alcançar. Amém. Deus tem agido sim. E Deus vai continuar agindo. E Jesus chama a atenção dos seus discípulos, dizendo, não se preocupe. Não se preocupe. Se necessário, logo, ele coloca, vende tudo, mas nós não precisamos chegar a tal ponto. Nós podemos ter o controle sobre toda essa ansiedade e focarmos naquilo que Deus tem para nós, que é o seu reino. Por menor que você pareça, por menor que você se julgue aos seus próprios olhos muitas vezes, Deus tem algo muito maior para você, que é o reino dele completo, com tudo, com salvação, com perdão, com unção, com graça, com renovação, com uma mente santa, com o DNA de Deus na nossa vida. Deus tem tudo isso e muito mais. Para hoje, para amanhã e para a eternidade. Vamos para a glória, viver com Deus eternamente. Antigamente eu era moleque e falava, nossa, eu quero chegar lá no céu. Morri de medo de ir para o céu. Mas ao mesmo tempo eu falava, eu quero chegar no céu. Deus tem que pôr, eu falava, onde é que tem que pôr a fita? No videocassete, voltar lá, eu quero entender o que aconteceu no dilúvio. Eu quero ver Elias no carro de fogo, como é que foi essa cena, porque o negócio deve ter... Né? Foi o primeiro escovador que veio no céu, uma bola de fogo rolando para lá e para cá, né? E aí eu ficava assim, hoje, qual a expectativa do nosso coração? Qual que é a sua expectativa? Você tem um herói da fé aí? As crianças estão falando sobre o herói da fé, estão alucinados aí com umas figurinhas que a Marusca deu estratégia para ela aí. Já veio no carro falando que perdeu, mas o sobrinho perdeu, o primo perdeu mais que ele, está assim, né? Eu não posso perder, então, e qual que é a sua expectativa? Né? O que você pensa? Quando a gente limpa toda aquela ansiedade, aquela preocupação, você chega aqui, senta, começa a louvar, adorar, e a palavra vem, e a unção vem, e a graça vem, a gente começa a olhar realmente, Deus tem isso para mim. Nós somos renovados, fortalecidos.
E Jesus chama a atenção dos seus discípulos justamente para isso. Tira essa ansiedade fora. Porque no mínimo os discípulos iam ficar assim, ó, já viram multiplicação de peixe e pães, já tinham visto de tudo, falaram, Deus, estou com fome lá, Jesus. E aí, de novo, multiplica. E Jesus traz a lição, fala, olha, nós temos um reino. Estou contextualizando aqui, talvez não tenha sido isso, mas, né, um exercício para a nossa mente. Mas Deus tem muito mais, e Jesus está chamando a atenção para isso. Amém? Amém? Glória a Deus. Mas a nossa ganância, a nossa ansiedade, muitas vezes nos prejudica, né? Acaba nos levando para uma preocupação, às vezes até injustificada. Às vezes você está preocupado com coisa que nem vai acontecer, criando problema para você mesmo, né? A gente fica assim, mas pode acontecer? Pode, não aconteceu? Quando acontecer, você trata. Se não aconteceu, vida que segue. Vamos desfrutar da bênção. Então a gente começa a justificar problemas que não existem. A gente começa a ter a percepção de que aquele problema pode existir a qualquer momento. E isso começa a tomar conta da sua mente. A hora que você vê, você está escravo de um sentimento que nem existe. De algo que nem aconteceu e às vezes nem vai acontecer porque Deus já te livrou. Amém? Amém. E pensando nisso, comecei a lembrar de alguns personagens. De Abraão, Gênesis 12, versículo 1 ao 5. Abraão era um homem que tinha sua vida tranquila, junto dos seus familiares. A sua esposa não engravidava, talvez isso nem fosse mais preocupação para a vida dele. Ele tinha seus servos tinham filhos, tinha um monte de gente ao redor dele, tinha um rebanho, tinha animais. Mas aí em Gênesis 12, versículo 1 até o 5 diz assim, ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão de idade 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Amém? Amém. Então Abrão pega toda a sua turma ali, Deus fala para deixar a parentela, ele desobedece, que ele acaba levando Ló, que é seu sobrinho, cata a sua esposa, e vai embora. Vai embora. Não sei se você já viveu essa realidade de sair, como eu disse, eu morei em São Paulo, sozinho. Então quando você sai sozinho, você não tem ninguém. Se você ficar doente, é por sua conta. Se você precisa ir no mercado, é por sua conta. Se precisa de um remédio, é por sua conta. Se você tem que planejar visitar a família, é por sua conta. Economizar o dinheiro, comprar passagem, ter os recursos. Saber que você vai viajar, você vai gastar sempre um pouquinho mais. E Abraão teve esse convite, 75 anos, e Deus fala ainda que vai fazer dele uma grande nação. 100 filhos, ele e a esposa já de avançada idade, catou a turma e falou, vamos embora. Ou dentro. Mas ele não tinha noção do que Deus tinha preparado para ele. Ali nasce o povo hebreu. Ali surge a expressão do povo hebreu. Deus começa através de Abraão e de Sara, né? Depois Deus muda o nome deles. Amém? Foi através de uma promessa. Ele creu. E era um homem que tinha tudo. E ele abre mão de tudo para começar algo novo, numa terra nova, porque Deus deu uma promessa. Não sei se você tem recebido promessas, se Deus tem te dado sonhos, se Deus tem falado com você ou não, mas talvez chegue um momento que você tem que largar a ansiedade, crer e avançar. Sair daquilo que está te impedindo. Certo? Em Gênesis 17 e 19, surge Isaac. Deus é fiel, né? Abraão e Sara têm um filho, chamado Isaac. Se estabelece ali a aliança de Deus, né? 17 e 19. E disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaac, e com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Então Abraão recebeu uma promessa, que dele seriam benditos toda a família da terra, que ia fazer dele uma grande nação, mas até então não tinha filho, não tinha expectativa de ter, e de repente, 90 anos, Sara engravida. Aí vem Isaac, aí se cumpre a aliança que Deus fez através da promessa de Abraão, agora começa a surgir a bênção. Se ele ia abençoar aqueles que vinham dele, para ele uma grande nação, começa a surgir essa nação.
Os hebreus, Isaac, começa a multiplicação desse povo. E Deus começa a fazer. Em Hebreus 11, 18, lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 18. Em Abraão, Deus cria os hebreus. Em Isaac, Deus estabelece a geração dos hebreus. Sendo-lhe dito, em Isaac será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos ressuscitar. Então surgiu um sentimento tão grande no coração do povo, de Abraão, daquele povo, que até eles queriam que Deus podia até ressuscitar. Porque gerou vida, trouxe vida. Isaac surgiu e não existia. Depois de Isaac veio Jacó. Não vou ler lá, mas se você quiser anotar em Gênesis 27, Gênesis 35. Em Gênesis 27, Jacó compra a primogenitura do seu irmão. Em Gênesis 35, Deus muda o nome dele para Israel. Jacó foge para a casa do seu tio Labão, sem nada, passa no val de Jaboque, atravessa o riachinho ali, com uma vara na mão. 20 anos depois ele volta com 2 esposas, 2 concubinas, 12 filhos, servos, criados, camelos, carneiros, cabrito, jumentos. Volta 20 anos depois repleto da bênção de Deus, com seu nome transformado em Israel, e através dele surge uma nação. Deus estabelece com a nação de Israel as 12 tribos de um homem que não tinha nada. Talvez você não tenha nada hoje. Talvez você que está em casa ouvindo hoje não tenha nada. Mas tenha certeza que você tem a promessa do reino de Deus. Você pode não ter nada aos seus olhos, mas Deus já estabeleceu uma promessa e você tem acesso ao reino de Deus. Eu e você temos acesso a esse reino de Deus. E Jacó volta transformado. Se nós avançarmos depois de Jacó, tem um filho amado chamado José. Esse José é vendido como escravo. Como escravo ele vai trabalhar como servo numa casa. Quando as coisas começam a melhorar, ele vai preso por assédio sexual. Ele fica preso. Depois de um tempo, um copeiro lembra dele. Ele vai interpretar o sonho de Faraó. A partir dessa interpretação que Deus dá para o coração dele, traz revelação a ele. Ele fala ao Faraó e ele se transforma em governador do Egito. Um homem que era escravo, que estava fadado a morrer. Deus estabelece em José todo o plano de salvação do povo de Israel, porque com toda a fome que veio, ele sustenta o seu povo, seus irmãos. As 12 tribos de Israel permanecem cuidadas e Deus estabelece ali a sua glória, com todo cuidado, e exalta José. Então talvez você seja um escravo, talvez você não tenha nada, você tenha passado por situações que você não vê expectativa de mudança, mas Deus pode transformar tudo isso em bênção, e o reino de Deus pode se abrir o céu, ser derramado a qualquer momento, e haver uma transformação. E tantos outros. Se a gente pensar em Davi, filho caçula, de 8 filhos, de Jessé, pastor de ovelha, lutou com o leão, lutou com o urso, sozinho lá, só ele sabia das suas histórias, compondo, tocando, cantando, trabalhando, crendo que aquele era o melhor trabalho que existia na vida dele. Se torna rei de Israel. Depois de Saul, vem Davi. Depois de Davi, vem seu filho Salomão. E depois não houve mais reis em Israel. O reino se dividiu em 2, mas somente Saul, Davi e Salomão puderam ser usados por Deus para ser rei daquela nação. Era um homem que não tinha exército. Os piores homens vieram somar com ele. E Deus o exaltou. Toda a batalha que ia, Deus era com Davi. O coloca como rei. Então talvez você seja um filho caçula. Talvez você não tenha expectativa. Sua rotina, a rotina de Davi era cuidar das ovelhas do seu pai e voltar para casa. Cuidar das ovelhas e voltar para casa. Cuidar das ovelhas e voltar para casa. Mas um dia ele vai levar trigo e pães os seus 3 irmãos mais velhos que estão na batalha. E ele encara um gigante. Um único problema. Um gigante. Só tinha aquele problema pela frente, o povo de Israel. E Deus o usa com poder, com graça, com uma pedra teleguiada pela sua funda e mata aquele gigante. Talvez você só tenha um inimigo. Talvez seja a ansiedade, talvez o medo. Ele parece tão grande à sua frente. Mas Deus às vezes pode colocar uma pedra na sua mão. E com essa pedra você vencer esse obstáculo. E Deus te exaltar. E você ser colocado como rei, como sacerdote, na sua casa, na empresa, no trabalho, na sua família, seja qual for
o espaço que você queira ocupar, tenha certeza que você vai estar ali representando o reino de Deus. Amém? Se nós olharmos para os discípulos de Jesus, Pedro era pescador, Tiago era pescador, André era pescador, João era pescador, Mateus era publicano, coletor de impostos, Lucas era médico, Bartolomeu, ninguém sabe o que ele era, Tomé, ninguém sabe o que ele era, Tiago, ninguém sabe o que ele era, Judas, ninguém sabe o que ele era, e Simão era um zelote, era um anarquista, ele lutava contra a invasão romana. Esses eram os discípulos, eram esses 12 homens, mais da metade não se sabe nem se tinha profissão, porque não é registrado na Bíblia, nem nos livros históricos, mas Deus os usa, Deus os exalta, dá a eles a experiência de viver lado a lado com o Mestre, estar juntamente com Cristo, aprendendo, conhecendo, sendo formado, transformado em pescadores de homens, em homens cheios da palavra, do conhecimento, da revelação, do entendimento, de ficar registrado na Bíblia, como os 12 apóstolos, ter quadros pintados com os 12 sentados à mesa com Jesus, na Santa Ceia, de estar presente no tanque de Betesda, vendo o milagre do paralítico, o cego no caminho, e tantas maravilhas. Tiveram o privilégio, homens que não têm o registro do que eles eram, a maioria deles, mas nós sabemos quem eles foram juntamente com Cristo. Talvez você se julgue ser um nada, ser ninguém, mas Deus tem para você um reino. Deus te traz para o reino dele para ser filho, te coloca como herdeiro juntamente com Cristo Jesus, para que você possa reinar e desfrutar deste reino. Amém? Amém. Glória a Deus. E um pouquinho da ação de Cristo em nós. Jesus faz uma obra completa. E ele começa lá em 1 João 3,5. Tem tantos textos conhecidos que eu quero alguns textos diferentes para você orar. Então a gente vai para João 3,16, João 12,32, e vamos para João 4, né? A gente começa a viver. E eu queria ler um texto, 1 João 3,5 diz assim: E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Aleluia. Jesus não tirou o nosso pecado para ficar guardado, para ficar te acusando, te lembrando, aqui está o seu pecado. Lembra desse pecado? Não, ele tirou para sempre, e nele não há pecado. Jesus veio para mudar completamente a nossa história, de uma forma tão profunda que a gente esquece. Em Hebreus 9, 26 e 28, Hebreus 9, 26, diz assim: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados, muitos aparecerá a segunda vez sem pecado, aos que esperam para a salvação. Ele se tornou pecado por nós, para que houvesse uma salvação. Então ele tira o nosso pecado, se torna pecado por nós, e nele não há pecado, para que eu e você sejamos puros, limpos, santos, irrepreensíveis, livres de todo pecado, com uma mente santa, transformada, e não olhando mais para o nosso passado, mas olhando para aquilo que Deus tem hoje e amanhã para todos nós, uma vida livre de condenação, livre do pecado, livre na bênção do Senhor. Amém? Amém. Apocalipse 1, 17, 18. Isso é fácil, lá no final da Bíblia, o último livro, primeiro capítulo, diz o versículo 17: E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, a sua mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive, fui morto, mas eis que estou aqui vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte do inferno. Amém? Amém. João, o apóstolo João encontra Jesus lá na revelação do Apocalipse, e ele fala que ele foi o primeiro e o último. Jesus, ele nos trouxe vivos para sempre, nos tornou vivos para sempre. A sua obra foi completa, livre do pecado. Para quê? Para que eu fique ali esperando ele voltar? Não, para eu viver, para eu ter uma vida, para eu desfrutar dessa vida. Começa aqui o nosso céu, e ele se faz presente.
E ele diz que não há morte mais. A condenação da morte acabou, porque a chave da morte está na mão de Jesus. Não é a morte física, mas a morte espiritual. Se nós cremos, se nós tomamos posse, recebemos essa bênção, nós vivemos nessa bênção de Deus. Vivos. Amém? 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 3 e 4. Pedro, que fala que ele é tão sisudo, né? Durão. Mas ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Amém? Ele começa com louvor, né? Bendito seja o Pai, Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa com louvor, com gratidão. E como é bom a gente ter ações de graça pela salvação. Termos sempre no nosso coração, né? Bendito seja Deus, bendito seja Deus, porque Ele já fez hoje, porque minha ansiedade Ele já levou, porque o Seu reino já está em mim, porque eu tenho vitória, porque eu tenho conquista, eu tenho realizações, eu tenho promessas. E hoje eu saio para mais um dia de trabalho, mais um dia de estudo, mais um dia com a família, para desfrutar deste reino, dessa abundância, dessa promessa, no nome de Jesus. Amém? Amém. Efésios capítulo 1, versículo 18 e 20. Há uma herança, uma esperança e a riqueza nessa obra que Deus faz na nossa vida. Efésios capítulo 1, versículo 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da sua glória na sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, o que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus. Amém? Tudo isso pela obra de Cristo. Tudo. Né? Nossos olhos são iluminados, nosso entendimento é aberto. Nós temos todo esse acesso por causa daquilo que Cristo fez na nossa vida. Um texto que eu gosto muito, Romanos 8, 31 até 39. Diz lá: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Só que já é uma oração, né? Quando você está em casa lá triste, abatido, preocupado, já falou, Satanás. Está escrito: se Deus é por mim, quem será contra mim? Amém? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Então Deus não poupou seu Filho, fez tudo isso por mim, por você, para que agora Ele vai lá e fecha a porta do céu e fala: chega? O apóstolo Paulo está dizendo que não, que agora Ele quer todas essas coisas para nós. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. A nossa vida já foi justificada. Nós não temos que prestar conta mais. Deus já agiu. 34. Quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nós não estamos sozinhos. Quando você está aqui intercedendo, orando, pedindo, suplicando, clamando, Cristo está à direita de Deus Pai, colocando diante dele a nossa oração, o nosso pedido, a nossa aflição. Está lá lembrando, lá está o Dene, está o Luiz Antônio, lá está o Júnior, está o Hamid. Ele vai lembrando, colocando, pedindo, intercedendo por nós. Amém? 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Tudo isso causa ansiedade, né? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Então, nós somos mais que vencedores da tribulação. Eu sou mais que vencedor na angústia. Eu sou mais que vencedor na perseguição. Eu sou mais que vencedor na fome. Eu sou mais que vencedor na nudez. Eu sou mais que vencedor no perigo. Eu sou mais que vencedor à espada. Amém? Amém. É uma afirmação dos livros de Romanos para a nossa vida.
38, porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode separar, nada, nada. Então, todo medo, toda preocupação tem que cair por terra, porque nada nos separa. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu queria, até coloquei antes aqui, quando a gente leu lá em Lucas, fala sobre a solicitude pela nossa vida. A solicitude é afã, é a diligência em tratar, é alcançar, é conseguir algo. É uma boa vontade, é um desejo de atender da melhor maneira possível a alguma solicitação, empenho, interesse e atenção. Essa é a nossa vida com Cristo. E para concluir, eu quero ler Salmo 37, versículo 4 e 5. Diz a palavra: deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. Amém? Deleita-te. Deleitar é você ter satisfação, é você ter prazer naquilo, é você deliciar. Quando você... O André está falando uma sopa. Mãe, já fez a sopa lá? Quando você quer sentar, você quer se deliciar com aquela comida, aquele momento, é um contentamento. Não é uma satisfação, é um contentamento. Você está em estado de felicidade. É um regozijar-se. Sabe quando você está rindo sozinho? Você pega aqueles momentos sem você rir sozinho? É deleitar-se no Senhor. Não sei se isso acontece ou não acontece, vamos orar para que aconteça. Às vezes tem um momento do dia que você vai, aí chega uma situação que você olha e você dá risada sozinho e fala. Sem entender, quando a gente começa a deleitar, a gente começa a desfrutar, a buscar e a confiar nesse Deus tão tremendo. Amém? Amém. Precisamos deleitar mais. Precisamos tirar essa ansiedade. E entender que mais pequeno que eu possa ser, Deus me deu o seu reino. E o seu reino é enorme e é eterno. E eu faço parte deste reino. E você faz parte? Amém. Quer fazer parte? Amém. Quer desfrutar? Quer tirar a ansiedade? Amém. Preocupação? Amém. Vamos orar? Amém? Vamos orar. Vamos cumprir aqui uma formalidade com a filmagem. Aí a gente encerra e nós vamos ter um tempo de oração especial aqui depois. Amém? Pode ser assim? Amém. Podemos orar juntos depois? Amém. Então vamos orar. Pai querido, nós te bendizemos para esta noite. Te louvamos pelo momento que tivemos aqui, pela tua palavra, pela tua unção. Desde já nós entregamos a ti, Senhor, as nossas vidas, a nossa ansiedade, os nossos temores, e tomamos posse do teu reino, Pai. Recebemos a tua palavra, recebemos a tua unção, o teu poder, a tua vida em nós, no nome de Jesus, Pai. Quebra toda a cadeia do inferno, todo o temor, todo engano, toda mentira na vida daqueles que estão em casa, no trabalho, no hospital, dos meus irmãos que estão aqui, e que haja uma profundidade de mudança em nosso coração, na nossa mente. Senhor, que possamos receber, desfrutar e viver o teu reino todos os dias das nossas vidas, Pai. No nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos. Amém. Amém.